Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série Por que eu acredito? E o tema de hoje é Por que eu acredito na obra do Espírito Santo? Antes de falar do que o Espírito Santo faz, precisamos lembrar rapidamente quem ele é. A Bíblia não apresenta o Espírito Santo como uma força impessoal ou uma energia espiritual, mas como uma pessoa divina, plenamente Deus. Ele fala, ensina, guia, consola, convence e age com vontade própria. Essas ações revelam personalidade e divindade. Jesus prometeu a vinda de outro Consolador, alguém que estaria com os discípulos e habitaria neles. Isso significa que a obra do Espírito Santo é a continuação da presença ativa de Deus na vida do seu povo. E é justamente por quem Ele é que a sua obra se torna indispensável. Se o Espírito Santo é Deus agindo em nós, então compreender sua obra não é um detalhe da fé, mas o próprio coração da vida cristã. Portanto, à luz das palavras de Jesus e do testemunho das Escrituras, podemos afirmar com convicção que, primeiro, é obra do Espírito Santo nos ensinar e nos fazer lembrar das verdades espirituais. Jesus disse em João capítulo 14, verso 26, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome ensinará todas as coisas e fará vocês se lembrarem de tudo o que eu disse. Podemos afirmar com convicção que é obra do Espírito Santo ensinar e fazer recordar as verdades espirituais. Ele não apenas transmite informação, mas forma convicção. O Espírito Santo atua na mente e no coração, conectando as palavras às circunstâncias da vida. É Ele quem traz clareza quando estamos confusos, quem lembra promessas quando estamos desanimados e quem aplica a verdade bíblica quando precisamos tomar decisões. Sem essa ação do Espírito, a palavra pode ser conhecida, mas não internalizada. Pode ser citada, mas não vivida. Segundo, é obra do Espírito Santo guiar as pessoas em toda a verdade. Jesus disse em João capítulo 16, verso 13, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Podemos afirmar com convicção que é obra do Espírito Santo conduzir o povo de Deus no caminho da verdade. Ele não guia de forma parcial nem confusa, ele conduz à verdade plena revelada em Cristo e nas Escrituras. Em um mundo marcado por relativismo, opiniões contraditórias e espiritualidade superficial, o Espírito Santo preserva a igreja do erro, conduz ao discernimento e mantém a fé ancorada na verdade. Ele não nos guia por emoções passageiras, mas por princípios eternos. Terceiro, é obra do Espírito Santo testemunhar e glorificar a Cristo. Jesus disse em João capítulo 15, verso 26, quando vier o Consolador, o Espírito da verdade, ele testemunhará a meu respeito. Podemos afirmar com convicção que é obra do Espírito Santo glorificar a Cristo. O centro da atuação do Espírito não é a experiência em si, mas a pessoa de Jesus. Onde o Espírito Santo age, Cristo é exaltado, a cruz é valorizada e o senhorio de Jesus é reconhecido. Essa é a chave de discernimento espiritual. A verdadeira obra do Espírito Santo nunca promove vaidade humana, nunca substitui Cristo e nunca banaliza a obediência. Ela conduz à adoração, à reverência e à fidelidade. Quarto, é obra do Espírito Santo capacitar a igreja para cumprir a missão. Jesus disse em Atos capítulo 1, verso 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Podemos afirmar com convicção que é obra do Espírito Santo conceder poder espiritual para a missão. Esse poder não é domínio, não é imposição, não é espetáculo, é autoridade espiritual para testemunhar com coragem, clareza e amor. A igreja nasce, cresce e avança quando depende do Espírito Santo. Onde há dependência, há ousadia. Onde há ousadia, há testemunho. E onde há testemunho fiel, vidas são transformadas. Quinto, é obra do Espírito Santo guiar os filhos de Deus em sua caminhada diária.
A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Podemos afirmar com convicção que é obra do Espírito Santo conduzir a vida dos filhos de Deus. Ele orienta escolhas, corrige caminhos e produz sensibilidade espiritual. Ser guiado pelo Espírito Santo não é viver por impulsos, mas caminhar em submissão à vontade do Pai. Essa condução gera segurança espiritual, gera maturidade e discernimento. O Espírito Santo não apenas aponta o caminho, ele caminha conosco. Sexto, é obra do Espírito Santo transformar o caráter cristão. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Podemos afirmar com convicção que é obra do Espírito Santo produzir transformação interior. O fruto do Espírito Santo revela um processo contínuo de amadurecimento espiritual. Ele molda atitudes, purifica motivações e forma o caráter de Cristo em nós. A evidência mais segura da atuação do Espírito Santo não é o que fazemos no culto, mas como vivemos fora dele. Portanto, podemos afirmar com convicção que a obra do Espírito Santo é essencial, indispensável e inegociável para a fé cristã. Ele ensina quando não entendemos, ele guia quando estamos confusos, ele aponta para Cristo quando corremos o risco de nos perder, ele capacita a missão quando nos sentimos fracos, ele conduz nossa vida quando precisamos de direção e ele transforma nosso caráter quando somos sinceros diante de Deus. Sem o Espírito Santo, a fé se reduz a discurso. Sem o Espírito Santo, a igreja se torna apenas instituição. Sem o Espírito Santo, a Bíblia vira apenas letra. Mas com o Espírito Santo, a palavra ganha vida. Cristo se torna real, a missão avança e o caráter é transformado. É por isso que eu acredito na obra do Espírito Santo. E você? O que você pensa sobre a obra do Espírito Santo? Escreva abaixo aqui nos comentários o que você acredita. Que Deus abençoe você e a sua família. E até o nosso próximo tema da série Por que eu acredito. Um forte abraço. Tchau, tchau.